O carro que não precisa de combustível. A invenção misteriosa do zimbabuano Maxwell Chikumbutsu. Maxwell Chikumbutsu não é apenas um inventor. Ele pode ser um homem que está mexendo com as forças erradas. Desde que revelou seu carro autossuficiente, que supostamente não precisa de combustível nem de recarga elétrica, uma tempestade de críticas, dúvidas e ataques começou a surgir. Mas será que essas críticas são realmente científicas? Ou estamos testemunhando mais uma conspiração contra uma invenção africana que ameaça o poder estabelecido? Maxwell Chikumbutsu, um inventor zimbabuano, recentemente chamou a atenção mundial ao apresentar uma invenção que, segundo ele, pode mudar para sempre a indústria automotiva e energética. Ele afirma ter desenvolvido um carro autossuficiente, que não precisa de combustível nem de recarga elétrica para funcionar. Esse veículo, segundo Chikumbutsu, utiliza um sistema baseado na conversão de ondas de rádio em energia elétrica, o que o tornaria completamente independente de fontes externas. Essa tecnologia, se verdadeira, revolucionaria o setor de transportes, eliminando a dependência de petróleo, baterias recarregáveis e redes elétricas. Essa ideia não é completamente nova. A captação de energia de ondas de rádio já é estudada há décadas, mas até hoje ninguém conseguiu criar um sistema viável para mover um carro inteiro apenas com esse método. A grande questão é que, de acordo com as leis da física, a energia que pode ser extraída das ondas de rádio no ambiente é extremamente baixa. Para gerar eletricidade suficiente para movimentar um carro, seria necessária uma fonte de ondas de rádio extremamente intensa, algo que não existe naturalmente ao nosso redor. Mas o que exatamente ele afirma ter criado? Como isso funcionaria? E por que muitos especialistas estão céticos? A invenção de Chikumbutsu, se real, destruiria a dependência global do petróleo, do lítio das baterias e das redes elétricas tradicionais. Com um carro que gera sua própria energia, toda a indústria automobilística seria obrigada a mudar. Mas há um detalhe importante: essa indústria não quer mudar. Os bilionários do petróleo, as grandes montadoras de carros elétricos e os gigantes da tecnologia energética não ficariam nada felizes se um homem do Zimbábue revelasse uma maneira de tornar seus produtos obsoletos. Afinal, bilhões de dólares são movimentados todos os dias por empresas que vendem gasolina, eletricidade e baterias. E se de repente alguém aparece dizendo: "Eu tenho um carro que não precisa de nada disso"? Desde que Chikumbutsu revelou seu carro, começaram a surgir críticas e descredibilizações em massa. Mas algo interessante acontece quando analisamos essas críticas. Nenhuma delas é baseada em um teste real do carro. Nenhuma grande empresa tentou replicar sua tecnologia. Nenhum cientista independente teve acesso ao motor para análise. Nenhuma organização internacional testou o carro para confirmar ou negar seu funcionamento. Mesmo sem provas, a grande mídia começou a espalhar a narrativa de que isso não pode ser real. Mas por quê? Se a invenção realmente for uma farsa, não seria mais fácil testá-la e expor a verdade? Mas, ao invés disso, a estratégia parece ser desacreditar a invenção sem nem ao menos estudá-la. Isso lembra outras histórias da África. Maxwell Chikumbutsu não é o primeiro africano a apresentar uma ideia revolucionária e ser imediatamente desacreditado. A história da África está cheia de gênios que foram silenciados. William Kankwamba, Malawi, um jovem que construiu um moinho de vento para gerar eletricidade em sua vila sem nenhum recurso. Foi chamado de mentiroso até que sua história viralizou. Kelvin Doi, Serra Leoa, criou baterias de reciclagem para fornecer energia a comunidades pobres. Foi levado aos Estados Unidos, mas nunca recebeu apoio para desenvolver sua tecnologia na África. Freeman Ozonuga, Nigéria, médico e inventor que propôs soluções médicas para países africanos e teve suas ideias ignoradas por décadas. Quantas dessas mentes foram silenciadas antes mesmo de o mundo conhecê-las? Quantas invenções foram destruídas antes que pudessem incomodar o sistema? E se Maxwell Chikumbutsu for apenas mais um nome nessa longa lista de gênios africanos que foram barrados pelo sistema? Toda vez que uma invenção ameaça um setor bilionário, as consequências são previsíveis. Dizer que é uma farsa. Primeiro, tentam descredibilizar a invenção. Usam especialistas e cientistas para dizer que é impossível, sem nem mesmo testar o produto. Afastar investidores. Se alguém tentar investir na ideia, rapidamente surgem obstáculos. Empresas que poderiam apoiar desaparecem. Bancos não oferecem crédito. Oferecer uma fortuna para enterrar a ideia. Se a invenção continuar a ganhar força, oferecem dinheiro para que ela nunca chegue ao mercado. Destruir a reputação do inventor. Se ele recusar o dinheiro,
Campanhas começam a aparecer para manchar seu nome, dizendo que ele está mentindo ou que tem um passado duvidoso. Desaparecimento do inventor ou da invenção. Se tudo falhar, o pior pode acontecer. Quantos inventores no mundo já desapareceram sem deixar rastros? Maxwell Chikumbutsu pode estar passando por esse mesmo ciclo agora. A pergunta que fica é: essa invenção será enterrada como tantas outras? Ou o mundo finalmente verá uma revolução energética vinda da África? Se Chikumbutsu realmente criou um carro que não precisa de combustível nem de recarga elétrica, ele será o maior inventor do século. Mas isso significa que ele também será o homem mais perseguido do mundo. A grande questão não é se sua invenção funciona ou não. A questão é por que não permitem que ele prove isso ao mundo. Se realmente for uma farsa, um simples teste resolveria tudo. Mas se for real, então o mundo está prestes a testemunhar uma batalha entre um inventor africano e os gigantes da indústria global. E nessa batalha, um homem sozinho pode ter poucas chances. O que você acha? Será que Chikumbutsu realmente descobriu algo revolucionário? Ou será que ele será apenas mais um gênio silenciado pelo sistema? A verdade pode